E o outro presente? Leilin olhou para a atraente dama raposa na frente dele. Havia um vislumbre de antecipação em seu rosto como o de um menino ao lado. Tal atitude fez Madame Tillen corar instantaneamente, e seu coração quase não conseguiu aguentar. Embora eu saiba perfeitamente bem que você está apenas agindo, eu ainda estava quase cativado por você. Tillen balançou os quadris. Sua cauda de raposa vermelha flutuando suavemente com o vento. O segundo é um relatório de inteligência. É sobre a igreja de God of Mardar. A expressão de Leilin ficou solene enquanto ele ouvia atentamente. Depois de vários dias, o Tigre Escarlate foi consertado no cais da enseada dos piratas. A bandeira vermelho-sangue com o motivo caveira e punhal tremulava ao vento. Os danos no casco do navio haviam sido completamente consertados, o fundo do navio polido e até mesmo a proa do navio havia sido substituída. O navio inteiro parecia ter recebido uma nova vida, fazendo com que Leilin se sentisse profundamente comovido e sentindo que suas moedas de ouro haviam sido bem gastas. Agora, Leilin estava na frente do convés com as mãos atrás das costas, olhando para mais de 100 piratas. Estes homens foram todos recrutados em Pirates Cove, e comporiam os membros em sua futura tripulação pirata. Embora Hulk e Giante tivessem diligentemente atendido ao assunto, Leilin ainda tinha um vislumbre de insatisfação devido ao curto período de tempo que eles tinham. Não se pode dizer que ele estava descontente com esses piratas abaixo dele. Seria uma maravilha se esses piratas teimosos e indisciplinados se submetessem imediatamente ao descobrirem que seu chefe era um jovem. Assim, Leilin não ficou chateado com isso. O que o deixou infeliz foi o quão fracos esses piratas eram. O número de profissionais era tão baixo que podia ser contado com os dedos, e nenhum deles estava acima do nível 5. O grupo de Ronaldo já era considerado a nata da cultura, mas pelo menos vira derramamento de sangue antes, então eles não o considerariam. Não seja tolerante durante uma batalha. Além disso, os poucos que tinham uma força decente pareciam não fazer o bem. Eles nem sequer tinham a inclinação de ficar deitados por um tempo, o que fez Leilin sacudir a cabeça para dentro. Esqueça, uma tripulação pirata de elite não é feita em 1 ou 2 dias. Hulk e Giante se deram muito bem. Leilin suspirou secretamente, depois ficou na frente de todos. Eu sou o capitão do Tigre Escarlate e serei seu capitão no futuro. Alguém tem algo a dizer? Ele rugiu alto de repente, e sua voz até fez os tímpanos dos piratas doerem. Eu sei que muitos entre vocês não estão dispostos a me obedecer. Leilin correu lentamente os olhos pela multidão, aparentemente capaz de ler o coração de cada pirata. Alguns de vocês estão de olho no belo salário. Outros estão aqui apenas para se divertir. Além disso, alguns de vocês, talvez, simplesmente abrigam pensamentos proibidos e desejam me matar e tomar o controle do barco no mar. Um alvoroço veio dos piratas abaixo, mas a voz de Leilin era alta o suficiente para reprimi-lo. Mas isso não importa, posso deixar isso de lado. No entanto, se você desobedecer minhas ordens no navio, ou não conseguir completar meus pedidos mais básicos, vou arrancar seu cérebro e encher seu ânus. Você entende? Esta ameaça arrogante imediatamente criou uma comoção entre muitos dos piratas. Até mesmo Ronaldo estava um pouco descontente. Você é um porco branco. Como se atreve a falar com adultos assim? Seja um bom garoto e corra de volta para o seio da mamãe para beber o leite dela. Uma voz dissonante soou da multidão e gargalhadas irromperam instantaneamente. Pare de se esconder, Danfair Aeron. Eu posso ver você. Saia daqui. Giante e Hulk estavam bastante furiosos. Ei! Ei! Mateis! Será que vamos deixar um travesseiro travesso pairar sobre nossas cabeças? A multidão se separou. Um pirata com um olho falso e dentes amarelados saiu com mais de uma dúzia de homens atrás dele. Brontoto Torvord, Pinchasse John Mire, Red Oarsmo Lucas Cod, Kellon Rumble. A expressão do gigante piorou quando esses nomes foram chamados um a um. Todos estes eram piratas famosos. A maioria deles trabalhava sozinha, mas eles ainda eram forças a serem levadas em conta. Além disso, eles tinham grande popularidade entre os vários piratas. Até mesmo os ciclopes sentiram que isso não seria fácil de resolver.
Finalmente, você aparece. Leyline balançou a cabeça. Então, o que você planeja fazer? Não esqueça que ainda estamos no cais. Leyline ficou sem fala sobre como aqueles poucos tinham aparecido de repente. Até eu se eles estavam apenas sendo complacentes na superfície, mas estavam secretamente conspirando para assumir o controle da autoridade, Leyline ainda podia usá-los temporariamente por um período de tempo. Era melhor que eliminá-los imediatamente. Nada, jovem e respeitável mestre. Aeron rosnou, tornando seus dentes amarelados ainda mais evidentes. Eu só estou esperando que o jovem mestre possa nomear a mim e a estes companheiros como assistentes a bordo. Dessa forma, poderemos repassar uma parte dos benefícios para você. Uma pessoa com um status tão honrado como você pode se abster de sair para o mar e correr riscos. Não é razoável? É isso que todos vocês pensam também. Leyline olhou para os piratas recém-recrutados. Nesse ponto, até mesmo o gigante, o mais lento de todos, entendia que eles estavam conspirando para tomar o controle. Ele imediatamente ficou atrás de Leyline, junto com Ciclopes e os outros piratas mais velhos. Seus olhares estavam cheios de pena. Com base no que eles sabiam sobre Leyline, eles previram instantaneamente que esse era o começo de uma demonstração de força e massacre. A maioria dos piratas abaixou a cabeça, mas alguns zombaram. A multidão ainda mostrou aprovação tácita no todo. A lealdade dos piratas era tão casta quanto as prostitutas. Aeron! Você é demais! Ronald se destacou junto com seus irmãos, traçando as fronteiras com ele. Uma maioria silenciosa e um punhado de pessoas rebeldes. Leyline riu enquanto olhava para Aeron, que parecia não saber o que fazer. Seus olhos estavam cheios de pânico. Ao ver Ronald sair, ele evidentemente entendeu que a situação havia escalado a um ponto em que seria difícil dizer o que aconteceria. No início, eles tinham mais de uma dúzia de irmãos que não eram inferiores aos homens de Leyline. Enquanto os restantes piratas recém-recrutados não teriam ajudado um estranho. Mas agora as mesas estavam viradas. Como Ronald decidiu desertar enquanto trazia algumas pessoas, as marés viraram imediatamente. O número de pessoas na equipe de Leyline aumentou rapidamente, o que intimidou a maioria dos piratas remanescentes. Aeron entendeu profundamente que, com sua reputação, era possível fazer com que alguns desses piratas lutassem por ele. No entanto, seria impossível para Ronald lutar por Aeron como se sua vida dependesse disso. Por asterisco, Ronald, você me fez perder uma ovelha tão suculenta. Cuidado! Aeron amaldiçoou e se mudou para sair com seus subordinados. A morte, no entanto, já estava batendo à sua porta. Uma silhueta preta ágil apareceu de repente no ar. Shadows Out. A figura que apareceu era uma assassina. Sua adaga cortou um arco elegante em seu pescoço. Habilidade de assassino Kutroa. Uma grande quantidade de sangue fresco se espalhou. Aeron cobriu a garganta com as duas mãos e lutou quando ele desabou no chão. Sua morte foi rápida. Qualquer pessoa com a audácia de ofender meu mestre morrerá. Karen ficou atrás de Leyline, empunhando a adaga. Depois que o veneno foi expulso de seu corpo, Karen finalmente retornou à sua força original como um assassino de nível 5, que imediatamente intimidou algumas pessoas. Agora, ela enfrentou esses piratas com a espada de vingança. Um assassino de nível 5. Mateis, carregue. Avenge Aeron. Um pirata ruivo, que estava de pé atrás de Aeron, imediatamente gritou quando uma camada de ki explodiu de seu corpo. Não se mova, todos vocês! Leyline levantou as mãos e impediu que seus subordinados causassem problemas. Talvez você já tenha ouvido falar que o capitão do Tigre Escarlate era um bruxo poderoso, mas, ao me ver, você instantaneamente achou que era apenas um boato. Leyline passou na frente desses traidores. O que ele disse fez sua expressão mudar drasticamente. Neste momento, muitos deles já estavam secretamente lamentando suas ações. Mas deixe-me dizer-lhe que, infelizmente, seus palpites estão errados. Um sorriso refinado e cortês foi estampado no rosto de Leyline. O que ele fez a seguir, no entanto, não foi tão civilizado. Bola de fogo!
2 bolas de fogo foram disparadas e o pirata ruivo foi incendiado instantaneamente. A força poderosa do feitiço imediatamente fez com que numerosos piratas recuassem um por um olhar de respeito surgindo em seus rostos. Animate Hope, Leylin apontou o dedo. O cabo, uma vez inútil, de repente começou a se mover, como se tivesse vida própria. Ligou com agilidade os rebeldes piratas e os pendurou de cabeça para baixo no convés. As numerosas cordas pareciam os tentáculos de um formidável monstro enquanto dançavam continuamente, enquanto Leylin parecia o poderoso Ozarde que domesticou os monstros do mar encontrados apenas em lendas. Muitos piratas não puderam deixar de se ajoelhar. Ah! Solte-me! Solte-me! Essa é a enseada dos piratas. Você não pode fazer isso. A tripulação dos piratas bárbaros não vai te deixar em paz. Alguns piratas ainda estavam colocando sua luta final. Suas vozes agudas perfuraram o ar, atraindo uma equipe de guardas bárbaros. Havia um vislumbre de esperança nos rostos do cativo que viram os guardas. No entanto, foi uma pena que suas esperanças foram imediatamente esmagadas em pedacinhos. Ao ver a bandeira do Tigre Escarlate, esses bárbaros saíram imediatamente, sem se importar com a tragédia que estava ocorrendo. Este tratamento. Isso significa que há uma aliança com a tripulação dos piratas bárbaros. Boss já fez uma aliança com os bárbaros. Os numerosos piratas imediatamente começaram a se render. Com a ajuda dos prestigiosos piratas bárbaros e sua própria força formidável, Leylin sabia que ele tinha finalmente estabelecido uma quantidade definida de confiança com esses piratas recém-recrutados, pelo menos por enquanto. Patrão! Por favor, nos poupe! Respeitável e poderoso senhor assistente! Red Oarsman Lucas Cod está disposto a prometer lealdade a vós. Nesse ponto, os piratas de cabeça para baixo mergulharam no desespero, e muitos começaram a pedir perdão. Os traidores devem ser tratados com rigor e severidade. Dessa forma, os outros podem testemunhar o preço alto que alguém deve pagar por me trair. O tom indiferente de Leylin causou um arrepio nos corações dos outros piratas. Seguindo suas ordens, as cordas de cabos se apertaram repentinamente, forçando grandes quantidades de sangue. Asterisco Tump. 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 Salpicos de sangue explodiram. Os olhares dos outros piratas estavam cheios de medo, e agora, Leylin parecia o rei de todos os demônios.